Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a segunda e última parte do decreto número 7.724, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação. Lembrando que eu baixei esta lei no dia 7 de janeiro de 2025 no site do Planalto. Vamos continuar a leitura a partir do capítulo 6, da Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas. Artigo 46. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída nos termos do parágrafo 1º do artigo 35 da Lei nº 12.527 de 2011, será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos: Inciso 1. Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá. 2. Advocacia Geral da União. 3. Controladoria Geral da União. 4. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 5. Ministério da Defesa. 6. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 7. Ministério da Fazenda. 8. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 9. Ministério da Justiça e Segurança Pública. E 10 foi revogado. 11. Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo único. Parágrafo único. Cada integrante indicará suplente a ser designado por ato do presidente da comissão. Artigo 47. Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, inciso 1, rever de ofício ou mediante provocação a classificação de informação no grau ultrasecreto ou secreto ou sua reavaliação, no máximo, a cada 4 anos. 2. Requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultrasecreto ou secreto esclarecimento ou conteúdo parcial ou integral da informação quando as informações constantes do TCI não forem suficientes para a revisão da classificação. 3. Decidir recursos apresentados contra a decisão proferida. A linha A. Pela Controladoria Geral da União, em grau recursal, a pedido de acesso à informação ou de abertura de base de dados ou as razões da negativa de acesso à informação ou de abertura de base de dados, ou B. Pelo Ministro de Estado ou autoridade com a mesma prerrogativa em grau recursal a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada. 4. Prorrogar por uma única vez e por período determinado não superior a 25 anos o prazo de sigilo de informação classificada no grau ultrasecreto, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional, à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país, limitado ao máximo de 50 anos o prazo total da classificação. 5. Estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na aplicação da Lei nº 12.527 de 2011. Parágrafo único. A deliberação sobre revisão de ofício no prazo previsto no inciso 1 do caput implicará a desclassificação automática das informações. Artigo 48. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações se reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocada por seu presidente. Parágrafo único. As reuniões serão realizadas com a presença de, no mínimo, 6 integrantes. Artigo 49. Os requerimentos de prorrogação do prazo de classificação de informação no grau ultrasecreto, a que se refere o inciso 4 do caput do artigo 47, deverão ser encaminhados à Comissão Mista de Reavaliação de Informações em até 1 ano antes do vencimento do termo final de restrição de acesso. Parágrafo único. O requerimento de prorrogação do prazo de sigilo de informação classificada no grau ultrasecreto deverá ser apreciado impreterivelmente em até 3 sessões subsequentes à data de sua autuação, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações da comissão.
Artigo 50. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá apreciar os recursos previstos no inciso 3 do caput do artigo 47, impreterivelmente até a terceira reunião ordinária subsequente à data de sua autuação. Artigo 51. A revisão de ofício da informação classificada no grau ultrasecreto ou secreto será apreciada em até 3 sessões anteriores à data de sua classificação automática. Artigo 52. As deliberações da Comissão Mista de Reavaliação de Informações serão tomadas, inciso 1, por maioria absoluta, quando envolverem as competências previstas nos incisos 1 e 4 do caput do artigo 47, e, inciso 2, por maioria simples dos votos nos demais casos. Parágrafo único. A Casa Civil da Presidência da República poderá exercer, além do voto ordinário, o voto de qualidade para desempate. Artigo 53. A Casa Civil da Presidência da República exercerá as funções de Secretaria Executiva da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, cujas competências serão definidas em regimento interno. Artigo 54. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações aprovará, por maioria absoluta, regimento interno que disporá sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo único. O regimento interno deverá ser publicado no Diário Oficial da União no prazo de 90 dias após a instalação da comissão. Capítulo 7 das informações pessoais. Artigo 55. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades, inciso 1, terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos a contar da data de sua produção. E, inciso 2, poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem. Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata esse artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Artigo 56. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Artigo 57. O consentimento referido no inciso 2 do caput do artigo 55 não será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário. Inciso 1. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização exclusivamente para o tratamento médico. 2. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir. 3. Ao cumprimento de decisão judicial. 4. A defesa de direitos humanos de terceiros. Ou 5. A proteção do interesse público geral e preponderante. Artigo 58. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o artigo 55 não poderá ser invocada quando: inciso 1. Houver o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades conduzido pelo poder público, em que o titular das informações seja parte ou interessado. 2. As informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância. Ou 3. For possível o tratamento e a proteção do dado por meio da ocultação, da
anonimização ou da pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Artigo 59. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá, de ofício ou mediante provocação, reconhecer a incidência da hipótese no inciso 2 do caput do artigo 58 de forma fundamentada sobre documentos que tenha produzido ou acumulado e que estejam sob sua guarda. Parágrafo 1º. Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata o caput, o órgão ou entidade poderá solicitar a universidades, instituições de pesquisa ou outras entidades com notória experiência em pesquisa historiográfica a emissão de parecer sobre a questão. Parágrafo 2º. A decisão de reconhecimento de que trata o caput será precedida de publicação de extrato da informação, com a descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de no mínimo 30 dias. Parágrafo 3º. Após a decisão de reconhecimento de que trata o parágrafo 2º, os documentos serão considerados de acesso irrestrito ao público. Parágrafo 4º. Na hipótese de documentos de elevado valor histórico destinados à guarda permanente, caberá ao dirigente máximo do Arquivo Nacional ou autoridade responsável pelo arquivo do órgão ou entidade pública que os receber decidir, após seu recolhimento, sobre o reconhecimento, observado o procedimento previsto neste artigo. Artigo 60. O pedido de acesso a informações pessoais observará os procedimentos previstos no capítulo 4 e estará condicionado à comprovação da identidade do requerente. Parágrafo único. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deverá ainda estar acompanhado de: inciso 1. Comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso 2 do caput do artigo 55 por meio de procuração. 2. Comprovação das hipóteses previstas no artigo 58. 3. Demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos de maior relevância, observados os procedimentos previstos no artigo 59. Ou 4. Demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante. Artigo 61. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização sobre as obrigações a que se submeterá o requerente. Parágrafo 1º. A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedada a sua utilização de maneira diversa. Parágrafo 2º. Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso indevido na forma da lei. Artigo 62. Aplica-se no que couber a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa natural ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou entidades governamentais ou de caráter público. Capítulo 8. Das entidades privadas sem fins lucrativos. Artigo 63. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para a realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações. Inciso 1. Cópia do Estatuto Social atualizado da entidade. 2. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade. E 3. Cópia integral dos convênios, contratos, termos de parceria, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo Federal, respectivos aditivos e relatórios finais de prestação de contas na forma da legislação aplicável. Parágrafo 1º. As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na internet da entidade privada e em quadro de aviso de amplo acesso público em sua sede.
Parágrafo 2º. A divulgação em sítio na internet, referida no parágrafo 1º, poderá ser dispensada por decisão do órgão ou entidade pública e mediante expressa justificação da entidade, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-lo. Parágrafo 3º. As informações de que trata o caput deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Serão atualizadas periodicamente e ficarão disponíveis até 180 dias após a entrega da prestação de contas final. Artigo 64. Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no artigo 63 deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos. Artigo 64-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão, e os conselhos de fiscalização profissional deverão observar o disposto na Lei nº 2.527 de 2011 e, inciso 1, divulgar, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se refere os incisos 1 a 8 do parágrafo 3º do artigo 7º, em local de fácil visualização em sítios eletrônicos oficiais, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 7º e no artigo 8º, e 2. Criar SIC, observado o disposto no artigo 9º e artigo 10. Parágrafo 1º. As informações previstas no inciso 1 do caput devem ser fornecidas diretamente pelas entidades e pelos conselhos de que trata o caput, e referem-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e a sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nos artigos 55 e artigo 58 às informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem detidas pelas entidades e pelos conselhos de que trata o caput. Parágrafo 3º. A divulgação das informações previstas no inciso 1 do caput não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. O sistema recursal e de monitoramento deste decreto não se aplica às entidades e aos conselhos de que trata o caput, salvo quanto à possibilidade de o requerente, no caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, apresentar a reclamação prevista no artigo 22, que será encaminhada à autoridade máxima da entidade ou do conselho demandado. Parágrafo 5º. As entidades de que trata o caput serão sujeitas, no que couber, às sanções e aos procedimentos previstos no artigo 66. Capítulo 9. Das responsabilidades. Artigo 65. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Inciso 1. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. 2. Utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. 3. Agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação. 4. Divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação classificada em grau de sigilo ou à informação pessoal. 5. Impor sigilo às informações.
impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fingir ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. 6. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros e 7. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Parágrafo 1º. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas, inciso 1, para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal, ou, inciso 2, para os fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios estabelecidos na referida lei. Parágrafo 2º. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou o agente público responder também por improbidade administrativa, conforme o disposto nas leis nº 1079, de 10 de abril de 1950, e número 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 66. A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e praticar conduta prevista no artigo 65, estará sujeita às seguintes sanções. Inciso 1, advertência. 2, multa. 3, rescisão do vínculo com o poder público. 4, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos. E 5, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo 1º. A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 do caput. Parágrafo 2º. A multa prevista no inciso 2 do caput será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser, inciso 1, inferior a R$ 1.000 nem superior a R$ 200.000, no caso de pessoa natural, ou inferior a R$ 5.000, nem superior a R$ 600.000, no caso de entidade privada. Parágrafo 3º. A reabilitação referida no inciso 5 do caput será autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4 do caput. Parágrafo 4º. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 do caput é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública. Parágrafo 5º. O prazo para apresentação de defesa nas hipóteses previstas neste artigo é de 10 dias, contado da ciência do ato. Capítulo 10. Do monitoramento da aplicação da lei. Seção 1. Da autoridade de monitoramento. Artigo 67. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer as seguintes atribuições. Inciso 1. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei nº 12.527, de 2011. 2. Avaliar e monitorar a implementação do disposto neste decreto e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade relatório anual sobre o seu cumprimento, encaminhando à Controladoria Geral da União. 3. Recomendar medida para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à implementação deste decreto.
4. Orientar as unidades no que se refere ao cumprimento deste decreto. E 5. Manifestar-se sobre a reclamação apresentada contra a omissão de autoridade competente, observado o disposto no artigo 22. Seção 2. Das competências relativas ao monitoramento. Artigo 68. Compete à Controladoria Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste decreto. Inciso 1. Definir o formulário padrão disponibilizado em meio físico e eletrônico, que estará à disposição no sítio, na internet e no SIC dos órgãos e entidades, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 11. 2. Promover campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso à informação. 3. Promover o treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. 4. Monitorar a implementação da Lei nº 12.527 de 2011 para, a linha A, examinar sua regularidade e, B, sugerir providências aos órgãos e às entidades em caso de descumprimento do disposto na referida lei. Inciso 5. Preparar relatório anual com informações referentes à implementação da Lei nº 12.527 de 2011 a ser encaminhado ao Congresso Nacional. 6. Supervisionar a aplicação do disposto neste decreto, especialmente quanto: a linha A, ao cumprimento dos prazos e procedimentos pelos órgãos e pelas entidades. E B, a qualidade do serviço de acesso à informação. 7. Estabelecer, padronizar, sistematizar e normatizar, por meio da edição de enunciados e instruções, os entendimentos e os procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527 de 2011, observado o disposto no inciso 5 do caput do artigo 47 deste artigo. E 8. Concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas de que trata o artigo 45. Parágrafo único. Quando aprovados pelo Ministro de Estado da Controladoria Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados a que se refere o inciso 7 do caput produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal de que trata o artigo 5º, ressalvada a Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Artigo 69. Compete à Controladoria Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste decreto. Inciso 1. Estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando o prazo máximo para atualização. E 2. Detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informações no âmbito do SIC. Artigo 70. Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste decreto. Inciso 1. Estabelecer regras de indexação relacionadas à classificação de informação. 2. Expedir atos complementares e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados para o tratamento de informações classificadas. E 3. Promover, por meio do Núcleo de Credenciamento de Segurança, o credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados para o tratamento de informações classificadas. Capítulo 11. Disposições transitórias e finais. Artigo 71. Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.
Artigo 72. Os órgãos e entidades deverão reavaliar as informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência da Lei nº 12.527 de 2011. Parágrafo 1º. A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos neste decreto. Parágrafo 2º. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação, observados os prazos e disposições da legislação precedente. Parágrafo 3º. As informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto, não reavaliadas no prazo previsto no caput, serão consideradas automaticamente desclassificadas. Artigo 73. A publicação anual de que trata o artigo 45 terá início em junho de 2013. Artigo 74. O tratamento de informação classificada resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações destes instrumentos. Artigo 75. Aplica-se subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aos procedimentos previstos neste decreto. Artigo 76. Este decreto entra em vigor em 16 de maio de 2012. Brasília, 16 de maio de 2012, Dilma Rousseff. Aqui na sequência tem um anexo do grau de sigilo. O primeiro está revogado e tem outro aqui que está vigente, mas isso aqui não vai dar para ler por aqui. E aí, cada um depois é importante dar uma olhadinha nesse formulário. E assim concluímos a leitura do decreto. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Bons estudos e até o próximo vídeo.